Em Game of Thrones, os personagens lutam pelo poder, pelo status social e pela grandeza, mas nada disso importa quando o inverno chegar. Os outros vêm quando está frio, ou será que fica frio quando eles vêm? Eu sou a Pamela e vou te contar a história dos Caminhantes Brancos e do lendário Rei da Noite. Histórias passadas pela velha ama e contadas ao redor da fogueira pelos patrulheiros. Se gosta do tema, já curte e se inscreva no canal para perpetuarmos o legado da fantasia sombria. Antes de chegarmos às origens, só algumas contextualizações. Nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, do autor norte-americano George Martin, as criaturas elas são humanoides e sobrenaturais e são chamadas de Os Outros, mas na série são conhecidas como Caminhantes Brancos, Vagantes Brancos, White Walkers e até Deuses Gelados, por aqueles que sacrificam seus filhos. A aparência dos Outros é descrita pelo autor como queimando como gelo, por ela ser muito pálida e gélida. Possuem olhos azuis claros e, inclusive, o sangue dos outros também é azul. Eles são altos e esguios, porque a ideia, gente, era para ser tipo uma versão élfica de gelo, sabe? Eles não estão nem vivos e nem mortos, estão em um estágio de vida, digamos, diferente. Por isso, não deixam rastros em seus passos e possuem aversão à luz solar e a tudo que é quente. E além de tudo, possuem um idioma próprio, que é descrito como um som de gelo se partindo, algo assim. Seus trajes também são interessantes. Nos livros, eles usam armaduras espelhadas que mudam de cor a cada passo, o que é diferente da série, porque na série eles usam uma armadura feita de couro e tem até mesmo aqueles que andam com tanguinhas no frio, um pouco peculiar. Usam espadas de gelo que emitem uma luz azulada ao redor dela e vimos também usarem lanças. Uma, inclusive, foi capaz de perfurar um dragão. Como montaria, eles adotam as seguintes criaturas. Tem aranha de gelo, mas isso nunca apareceu na série, mas seria da hora, né? Cavalos mortos, que foram ressuscitados para servi-los, assim como ressuscitaram homens para lutar em seu nome. Que, aliás, não confundam os outros com os Whites, ok? Os Whites são seres revividos, que também adquirem olhos azuis, porém eles preservam poucas memórias de sua vida passada, e também não são capazes de raciocinar. E mesmo se forem desmembrados, as partes dos Whites continuam a atacar como se eles fossem zumbis. Outras montarias também incluem ursos, mamutes, cães e lobos gigantes. Agora, sobre as habilidades, separei alguns tópicos, usando o Rei da Noite como exemplo. Bem, os outros são combatentes, espadachins superiores à maioria dos seres humanos. Criogenia, são criaturas de gelo. O Rei da Noite, ele pode congelar tudo por onde passa ou toca, incluindo armas de metal normal que são quebradas com facilidade. Conversão, o Rei da Noite consegue transformar bebês humanos em caminhantes brancos. Necromância, eles ressuscitam cadáveres, né? Os Whites, que eu falei aqui. Imunidade ao fogo, devido ao frio extremo que irradia, o Rei da Noite tornou-se imune ao fogo. Marcação, quando se deseja saber a localização do inimigo, uma marca é deixada no oponente, assim como aconteceu com Bran na série, lembram? E por último temos a longevidade. Vou falar disso na origem, mas vai um spoiler aí. O Rei da Noite é extremamente ancião. Mas mesmo o Overpower, uma criatura dessas também tem fraquezas. Posso citar a obsidiana, aquilo que o povo chama de vidro de dragão e que os valerianos conhecem como fogo congelado. Outra fraqueza é o aço de dragão, que é o aço valeriano. Além, é claro, da muralha, que foi usada como barreira, ou achavam que era, né?
E tem também a questão da carga do líder. Não vou dar spoiler aqui, mas quem viu a série viu o que acontece se atacar o Rei da Noite. Já deu pra entender bem quem são os outros, né? Agora vamos para a origem deles. Mas espera, vocês estão ouvindo? Que barulho é esse? Caros aventureiros, trago-lhes um anúncio de uma terra distante conhecida como Mefroth. Um universo sombrio e desafiador. Mefroth está sendo descoberto aos poucos, por registros distintos. Inclusive, ouvi dizer que um círculo oculto e profano está ganhando força, e é sua missão encontrá-lo. Obrigada, Corvo. Deixei o endereço de Mefroth na descrição desse vídeo. Agora, vamos falar sobre a origem dos outros. Tudo começou na Era da Aurora. No começo dos tempos, dois povos existiam em Westeros, os Filhos da Floresta e os Gigantes, que não se davam muito bem no início e viviam tretando. Mas eis que chegaram os primeiros homens que, vindo de Essos, cruzaram o Mar Estreito através de um caminho conectado por Dorne, que era como um braço que unia esses dois continentes. Os primeiros homens chegaram e fizeram o que os humanos fazem, tomaram um território para si e para isso derrubaram muitas árvores em nome do progresso. Isso logo revoltou os Filhos da Floresta, pois não eram meras árvores, né? Eram represeiros, árvores coração, no qual eles esculpiam a imagem de seus deuses, para representar mesmo os olhos das divindades no mundo. Então não teve outra, a guerra começou. Mas essa guerra durou muitos séculos, tornando-se cansativa para as futuras gerações. Até que os Filhos da Floresta e os primeiros homens selaram um pacto na Ilha do Olho de Deus. Nenhum represeiro mais foi cortado, a história parece ter tido um desfecho bom, né? Mas antes do pacto, os Filhos da Floresta cometeram um erro e criaram uma arma para derrotar os homens. Sequestraram um dos primeiros homens e o transformaram em vagante branco, mas perderam o controle dessa criatura e não mencionaram isso no tratado, né? Abafaram o caso, deixaram quieto. O pacto terminou e a Era dos Heróis começou. Mas não vou falar disso agora. Se quiserem saber sobre essa era, deixa aí nos comentários. Continuando a história. Depois da Era dos Heróis, veio a Longa Noite, um inverno que durou uma geração, na qual crianças nasceram, cresceram e até se tornaram adultas. Em muitos casos, morreram sem jamais ver a luz do dia. E foi então que apareceu os outros. Os Filhos da Floresta se juntaram aos heróis e conseguiram isolar essas criaturas de gelo. E para protegê-los foi criada uma muralha no extremo norte de Westeros. As criaturas tornaram-se lendárias e até que muitas eras depois, elas voltaram. Então, essa foi a origem dos outros. Mas e o Rei da Noite? Quem ele é? Olha, tem duas origens para ele. A primeira é que vimos na série. O Rei da Noite foi o primeiro caminhante branco, o homem que foi transformado contra sua vontade pelos Filhos da Floresta. A sua identidade também nunca foi revelada. Já na segunda versão, contada como lendas nas Crônicas de Gelo e Fogo, diz que o Rei da Noite não foi esse primeiro outro. Ele nasceu anos depois, ele foi o 13º Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Descrito como um homem sem medo que conheceu o amor junto da criatura mais improvável, uma outra. Há quem diga também que ele não se apaixonou e foi enfeitiçado por ela. Uma terceira hipótese defende que a suposta mulher de gelo nem era uma outra, era uma sacerdotisa do grande outro. O fato é que o Lorde Comandante se rendeu a essa criatura, ele voltou à patrulha e se autoproclamou o Rei da Noite. Controlou todos de lá e se estabeleceu em Forte Noite durante 13 anos, ao lado, claro, da Rainha de Gelo. Foram necessárias as forças unidas entre o Norte e o Povo Livre para fazer o Rei da Noite desaparecer. E assim, a ameaça foi varrida para além da muralha. O nome dele também foi apagado dos registros. E essa foi a história dos outros e de seu líder, o Rei da Noite. Gostou de saber das curiosidades? Qual origem você achou mais interessante? Tem alguma teoria? Diz aí nos comentários. E não se esqueça, siga o canal e ative as notificações. Deixei todos os links aqui na descrição. Até o próximo vídeo.